Bom dia, irmãos, na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã de bênção, manhã de paz. Eu desejo que você tenha um dia maravilhoso, um mês maravilhoso e que a graça de Deus abunde sobre a sua vida. Nossa reflexão nesta manhã está em São Lucas, capítulo de número 15, versículos 16 e o 17. É a parábola do filho pródigo, onde diz assim no 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Pois bem, uma escritura que Jesus usou como parábola, lembrando que a parábola não esclarece nenhum fato, ela ajuda-nos, ela não muda os fatos, mas ela ajuda a esclarecer os fatos. Este é o objetivo da parábola. Agora, nós encontramos na vida desse moço um grande exemplo para nós. Jesus contou-lhes isso para mostrar e retratar nessa parábola o grande amor de Deus por todos nós. A vida cristã é cheia de princípios e de regras que precisam ser guardadas para que possamos desenvolvê-la de maneira sólida, saudável na presença de Deus. Cumprindo então essas regras, nós seremos pessoas abençoadas. O que o filho pródigo esqueceu, que ele tinha um princípio, e quando nós quebramos princípios, nós estamos fadados a nos atrapalhar na vida. O primeiro princípio que ele quebrou, ou regra, vamos chamar assim, foi a da herança antecipada. Foi uma quebra de princípio, porque normalmente herança se pega depois que o pai falece. Segunda regra que ele quebrou, ele se distanciou do pai. Nunca você deve se distanciar da casa do pai. Isso traz uma profunda mensagem para nós. Nunca afastarmos de Deus, do nosso pai. Terceira regra, ele deixou de ser íntegro. A integridade pode te sustentar, pode te amparar e te livrar da decepção. Seja íntegro, seja sincero. A Bíblia diz que ele foi para longe. Ele quebrou o primeiro princípio, que foi da herança. O segundo, distanciar. Ao distanciar, ele então deixou de ser íntegro. Um abismo chama outro abismo. Quando você se afasta da casa do Pai, você então deixa de ser íntegro, você deixou a companhia do Pai, os pontos de referência. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Então você vê, ele deixou de ser íntegro e ele dissolutamente, a Bíblia relata que ele aos poucos ele foi gastando o dinheiro ou a herança. Herança é valores. Aos poucos, quando nós nos afastamos, vamos perdendo o nosso valor. E o lamentável é o porquê que a Bíblia menciona aos poucos. Claro, porque se é aos poucos, então parece que isso não nos traz sentimentos, porque é aos poucos. E de pouco a pouco nós vamos perdendo a personalidade, nós vamos esquecendo quem nós somos. E nós não podemos esquecer quem somos nós. Você não deve esquecer que você é um filho de Deus. Você tem um pai que cuida de você. Mas esse filho distanciou e ele não pôde mais olhar, ele deixou de observar os seus conceitos, as suas vontades, as suas decisões foram berrantes, as suas decisões foram absurdas. Ele não considerou aquilo. Aos poucos, ele foi perdendo. Se perdesse de uma vez, então
mas que Deus nos ajude a perceber. Estamos nos dias perigosos, quando o inimigo vai roubando-nos de pouquinho em pouquinho, rouba a sua reputação, rouba o seu caráter e você se encontra desanimado. Essa terra longínqua, que Jesus disse na parábola, distante, podemos dizer um outro país, isso hoje vamos trazer, não é geograficamente falando, longe, às vezes as pessoas estão juntas e estão longe umas das outras. Às vezes você está dentro da igreja, você às vezes não saiu da igreja, não abandonou a sua igreja, você está tão longe do Pai. Assim como na família, às vezes você está dentro de casa, você está convivendo com a sua família e aquela mãe, aquele pai, aquele filho, aquela filha está vivendo tão só e os valores estão sendo consumidos, tudo está se esvaindo aos poucos e não percebe-se. E quando aconteceu isso na parábola, o filho pródigo disse que ele desejava encher o estômago, porque logo a barriga doeu, logo o coração doeu, a mente doeu, e passamos a viver uma vida de dor, dor sentimental, dor emocional, dor física, que um pouco o sono esvai de nós não temos mais paz, não temos mais alegria. E o mais lamentável agora, para encerrar essa reflexão, é que a Bíblia diz que ninguém lhes dava nada. Ninguém tinha nada para dar. Meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa, longe do Pai, longe de casa, longe do lar paternal, ninguém te dá nada que possa te sustentar. Nada você vai encontrar para satisfazer a dor do seu estômago, para satisfazer a sede que você tem, a sede de abraçar, a sede de um abraço, a sede de um beijo, a sede de um afago, somente na casa do Pai. Reveja os seus conceitos de pessoa, seus conceitos de valores e volte à casa paternal. Portanto, eu deixo aqui um apelo para alguém que está desesperançado. Não é feio fracassar, não é feio tropeçar no caminho e se perder. Feio é fingir que não está vendo, mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Que você não viva um estado de demência a ponto de nunca voltar em si. Volte a casa, volte, filho meu, à casa paternal. Há pão para encher o estômago de verdade, há palavras que satisfazem a sua vida e há algo que alegra o seu espírito e a sua alma. Então, volte, filho meu. Deus te abençoe. Deus te dê uma semana abençoada, de graça, de paz, de muita fé, acima de tudo. Até nos ver outra vez, se Deus quiser.